Chegando com mais informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas e para os beneficiários do BPC. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Quero aproveitar o ensejo, te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, deixando o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, o INSS está pagando no dia de hoje, dia 5 de agosto de 2026, as aposentadorias e as pensões para quem ganha até um salário mínimo R$ 1.621, com NIS terminado em 8. Ou seja, você de todo o Brasil é aposentado, seu NIS é terminado em 8, pois é, a grana já está disponível na conta para saque no dia de hoje. É importante ressaltar que os beneficiários do BPC, o benefício da prestação continuada, se tiver o NIS terminado em 8, a grana literalmente também está na conta de hoje. Agora, se você é aposentado, se você é pensionista e ganha acima do salário mínimo até o teto, né? O teto agora em 2026 é de R$ 8.475,55, né? Quem tem o NIS terminado em 3. Ou seja, se você tem o NIS terminado em 3, a grana também está na conta. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, hoje o INSS está pagando dois grupos de aposentados, aqueles que ganham até um salário mínimo com NIS terminado em 8, né? E aqueles que ganham acima do salário mínimo com NIS terminado em 3. Os pagamentos vão se estender até na próxima sexta, ou seja, sexta-feira também já encerra o cronograma, já se encerra o calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Já, né, o calendário de pagamento do Bolsa Família já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. A grana vai começar a entrar na conta dos beneficiários no próximo dia 18 e vai se estender até o dia 31 de agosto. Pois é, meus amigos e minhas amigas, a Polícia Federal deflagrou nessa última quarta-feira, terça-feira, né, no dia de ontem, uma nova fase da Operação Sem Desconto que investiga o esquema de descontos ilegais nos benefícios concedidos para os aposentados e pensionistas do INSS. Só para você ter uma ideia, ao todo 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, tanto no Distrito Federal quanto no Maranhão. A ação do dia de ontem teve como alvo o entorno do senador Everton Rocha, do PDT, que é vice-líder do governo federal, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, meus amigos, né, a Polícia Federal não parou por aí. A Polícia Federal ainda continua, né, investigando os descontos dos aposentados e dos pensionistas, né? E essa operação que teve no dia de ontem se aproximou do senador Everton Rocha, né, que é vice-líder do presidente Lula lá no Senado Federal, né? A tese da polícia é que o parlamentar orquestrou um arranjo para lavar dinheiro de desvios feitos no esquema do INSS. Eu confesso para vocês, meus amigos, que eu fico um tanto quanto decepcionado, né? A gente que acompanha a vida do Congresso Nacional, a gente que acompanha o dia a dia no Congresso Nacional, sempre eu notei por parte do senador Everton, é uma pessoa humana, uma pessoa preocupada, né? Como, por exemplo, com os aposentados e pensionistas, sempre vi ele votando favorável a esse grupo e, de repente, né, a Polícia Federal, inclusive a CPMI do INSS, já tinha apontado que ele também está envolvido nessa questão dos descontos indevidos. Agora, né, a Polícia Federal segue investigando e eu sou daquela opinião, doa a quem doer, né? Chegue aonde estiver que chegar, né? Porque o que não pode acontecer é novas situações onde tipo assim, né? Como que pode, né, a autoridade como um senador da República ter coragem, né, de roubar dinheiro dos aposentados? Isso beira a crueldade, essa que é a grande realidade.
Olha, meus amigos, aposentados que continuam trabalhando, pode aumentar o benefício? Essa é uma pergunta bastante comum, né? Porque hoje sabemos que a situação financeira de muitas pessoas que acabam se aposentando, né, é bastante difícil. E aí, né, chega o dia da tão sonhada aposentadoria, só que o dinheiro que a pessoa vai receber mensalmente não dá para suprir as necessidades do dia a dia e muitas pessoas se vê, né, na obrigação de voltar ao mercado de trabalho. E aí muitas pessoas se perguntam, né, tem essa dúvida, será que é possível continuar trabalhando após se aposentar, né? Receber uma aposentadoria não impede, né, que você continue trabalhando. Quem permanece em uma atividade remunerada pode acumular o salário com benefício, mas continua obrigado a contribuir para o INSS. Na prática, né, vamos imaginar que você trabalhava aí numa empresa, né? Se aposentou, tá ganhando aí R$ 2.000 por mês. E daí, de repente, você começou a trabalhar num supermercado. Obviamente que você vai receber a sua aposentadoria normalmente, porque como é um benefício previdenciário, você não corre nenhum risco de perder o benefício. Só que, por outro lado, esse emprego, por exemplo, que você arrumar no supermercado de carteira assinada, todos os meses será descontado o INSS. E aí que vem aquela velha pergunta, né? Se o desconto previdenciário continua aparecendo todos os meses, ou seja, se o INSS está pegando esse desconto, né, será que é possível aumentar o valor da aposentadoria com essa contribuição? Infelizmente, meus amigos, a resposta é não, né? Os recolhimentos realizados depois da concessão do benefício não entram em um novo cálculo e não elevam automaticamente a renda mensal paga pelo INSS, né? Isso não significa que nenhum aposentado possa receber mais, né? Uma revisão pode ser possível quando o Instituto cometeu algum erro ou deixou de considerar informações que já existiam antes da aposentadoria. Mas na prática, né, você continuar trabalhando de carteira assinada depois que você se aposentou não vai mudar em nada a sua realidade, né? Você vai continuar pagando o INSS sem poder pedir uma nova revisão no seu benefício. Eu lembro, né, que sempre foi uma bandeira do senador Paulo Paim, né, instituir a possibilidade de uma revisão, né, para quem resolver continuar trabalhando. Ou seja, talvez a cada 5 anos, né, pedir uma nova revisão e aumentar o valor da aposentadoria, né, mas infelizmente é aquela velha história, né? Uma andorinha sozinha não consegue fazer verão e o senador Paulo Paim nunca conseguiu, né, fazer essas modificações. Tomara, né, estamos em um ano eleitoral, tomara que entre uma safra boa de deputados e senadores que pensem, né, acima de tudo na população brasileira e que possam, quem sabe, mudar as regras da legislação previdenciária no intuito, né, de a pessoa que continuar trabalhando possa, né, sei lá, a cada 5 anos fazer uma nova revisão no benefício ou quando deixar de trabalhar. Vamos imaginar que a Mariazinha começou a trabalhar, né, ficou trabalhando 2 anos de carteira assinada e resolveu parar em definitivo, poder, né, fazer uma revisão ali e dar uma aumentadinha no valor do seu benefício. Mas por enquanto, infelizmente, essa possibilidade não existe. Olha, meus amigos, né, está reverberando bastante nas redes sociais, né, a pressão para que seja aprovado o PL 4.367, né? Ou seja, para quem não sabe, esse PL número 4.367 de 2020, né, é um projeto de autoria do deputado federal gaúcho O Pompeu de Matos e visa pagar um 14º salário para os aposentados. Isso aqui, gente, já virou rotina, né? Todos os anos, quando o governo acaba de pagar o 13º salário, né, vários influencers, digamos assim, aqui na internet, várias pessoas ligadas ao nicho do INSS voltam a cobrar o 14º salário. Sabemos que o 14º salário está enroscado lá no Congresso Nacional, ou seja, para ele voltar a tramitar é preciso criar uma comissão especial. E quem tem, digamos assim, a caneta para criar essa comissão se chama o Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Mas infelizmente ele,
não tá nem aí para essa possibilidade. Obviamente que cobrar é certo, é justo, né? Eu particularmente sou um profundo defensor, né, que esse projeto de lei, o 4.367, volte a tramitar novamente, né, para que o governo pague o 14º salário. Mas sabemos muito bem, o governo Bolsonaro não teve interesse de pagar. Agora o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, também não tem o interesse de pagar, né? Mas a pressão ela existe, né? A população está cobrando, né? E muitas pessoas até perguntam para mim, César, mas como é um ano eleitoral, será que não seria fácil, né, aprovar um projeto de lei? Até seria fácil, né, se o Hugo Mota, né, criasse essa comissão especial, né, para quê? Para que o projeto de lei volte novamente a tramitar. Só para você ter uma ideia, né, aquela SUG-15, né? A SUG-15, para quem não se lembra, é um outro projeto de lei muito similar a esse, só que visa pagar um bônus de R$ 2.000 para os aposentados beneficiários do BPC, os aposentados que ganham até 3 salários mínimos. Estava, né, enrolado desde 2020 também, mas voltou a tramitar, como por exemplo, já foi escolhido inclusive até o relator lá na CDH, na Comissão de Direitos Humanos, que é o senador Humberto Costa. Ou seja, nada impede que amanhã ou depois, né, o PL 4.367, que visa pagar o 14º salário, né, também volte a tramitar novamente. Mas eu confesso para vocês, gente, que ando bastante desesperançoso em relação a isso. Só para você ter uma ideia, gente, eu vi uma entrevista onde o deputado federal Pompeu de Matos comentou uma época que o próprio grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, falou assim que se arrependeram de, na época, não ter aprovado o 14º salário. Porque se naquele tempo o governo federal, né, que o presidente era o Jair Bolsonaro, tivesse aprovado o 14º salário, eles teriam vencido as eleições. Não fizeram, né? Infelizmente, porque os aposentados, né, foram os que mais sofreram durante a pandemia. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, o número de pedidos negados para os benefícios do INSS, né, aumentou 70% no primeiro semestre desse ano. Ao mesmo tempo, a fila para novas aposentadorias, pensões e auxílio caiu para 1,5 milhão após o recorde de 3,1 milhões de pedidos em fevereiro. Gente, esse é um número que assusta, vejam só, né? A fila literalmente está caindo, né? Caiu de 3,1 milhões, né, de pedidos para em torno de 1,5 milhão. Mas, por outro lado, as negativas, ou seja, o indeferimento de benefício, aumentou 70%. Na minha opinião, eu acho que, ou seja, estão fazendo uma análise parcial desses benefícios e logo de cara estão negando, ou então estão encarregando tudo, né, para o sistema automatizado analisar muitos benefícios e acaba negando de cara, né? É um aumento muito grande, digamos assim, de negativa por parte do INSS. Não adianta acabar com a fila dessa maneira, né? Ou seja, negando de cada 100 benefícios, 70 benefícios está sendo negado, né? Segundo dados do Boletim Estatístico da Previdência Social de junho, os indeferimentos de benefícios passam de 2,5 milhões, né, no primeiro semestre de 2025 para 4,3 milhões no mesmo período do ano. Isso é bastante preocupante. É preciso checar o porquê, né, esse aumento exorbitante de negativas por parte do INSS. É aquilo que eu falei, não adianta a fila cair, né, se está aumentando absurdamente o número de negativa. Olha, meus amigos, chegou uma pergunta aqui: quem é aposentado como professor, como por exemplo pelo regime próprio da Previdência Social, como é aqui no estado do Paraná, a Paraná Previdência, tem direito à pensão por morte? Gente, essa é uma pergunta, né, que geralmente eu recebo aqui no nosso canal, né? Até onde eu sei,
quem se aposenta pelo regime próprio da Previdência Social, gente, o regime próprio da Previdência não é o mesmo do INSS. É importante salientar, né, que tem grupos de professores que se aposentam pelo INSS. Agora, tem professores que se aposentam pelo o regime próprio, né, de previdência de cada estado. Por exemplo, o estado de São Paulo, do estado do Paraná, entre outros. Né? Até onde eu sei, né, o regime próprio da Previdência dá direito, sim, à pensão por morte, desde que, né, o beneficiário atenda a todos os critérios. Mas me corrige aí, né, nos comentários se por acaso eu estiver errado, né, que quem recebe aposentadoria de professor, né, por exemplo, se deixa ou não pensão por morte. Até onde eu sei, deixa, né? Ah, meus amigos, vamos falar um pouco, né, de política. Pois é, o Romeu Zema, que é do Novo, de Minas Gerais, que está patinando nas pesquisas eleitorais, né? Aparece aí com 1 ponto de intenção de voto, 2 pontos de intenção de voto, ele já escolheu o seu vice. Vamos ver que com a escolha do vice, né, aumente também, né, que ele consiga crescer em popularidade. O escolhido para ser o vice do Romeu Zema, né? Do Romeu Zema é o Girão, né? O Girão, para quem não sabe, ele é senador da República lá pelo estado do Ceará, né? Inclusive, a briga entre o Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro tem um pouco o Girão no meio. Por quê? A dona Michele queria apoiar lá no Ceará o Girão, né? Como governador, como candidato ao governador do estado. Só que o Flávio Bolsonaro decidiu, né, ou seja, o PL decidiu apoiar, né, o ex-ministro Ciro Gomes, né, ou seja, o PL vai apoiar o Ciro Gomes lá no Ceará e não o Girão como quis a dona Michele Bolsonaro, né? E aí o Romeu Zema, né, que também é do Novo, que é do mesmo partido do Girão, né, escolheu o Girão como vice-candidato na chapa do Romeu Zema, né? E mesmo com essa escolha, mesmo o Girão sendo, né, já confirmado como vice na chapa do Romeu Zema, a dona Michele já falou abertamente, né? Eu não vou apoiar o Ciro Gomes lá no Ceará. E aí, meus amigos, será que com a escolha do Girão como vice do Romeu Zema, ele vai aumentar um pouco, né, as intenções de voto? Se você teria coragem de votar no Romeu Zema? Qual é a sua opinião? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.